Meu amigo estudante, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo para você. Hoje o tema da nossa aula vai ser a cinemática vetorial, tá? Dentro da cinemática vetorial aqui a gente vai estudar deslocamento, velocidade e aceleração. Todas essas três coisas que acabei de falar para vocês são grandezas vetoriais e você vai perceber a diferença que existe entre elas e grandezas escalares que nós vimos até agora, né? Então você vai perceber que deslocamento é diferente de distância percorrida. Você vai aprender que a velocidade vetorial é diferente da velocidade escalar. E você vai aprender que a aceleração escalar é diferente da aceleração vetorial também, tá? Eu vou deixando aqui um breve sumário do que a gente vai estudar aqui para orientar o seu estudo depois. Então, a gente vai começar falando do vetor posição, depois do vetor deslocamento, depois da velocidade média, né? Vetor, velocidade média, vetor velocidade instantânea. Em seguida, a gente vai falar do vetor aceleração média e aceleração instantânea. Depois a gente vai ver os componentes, né, tangencial e radial do vetor aceleração, porque a gente vai trabalhar no plano. E para finalizar o nosso estudo, nessa aula aqui, a gente vai classificar o movimento dos corpos, tá? De acordo com a presença desses componentes de aceleração que aí está, tá? Aqui nessa tela eu estou mostrando para você uma planta baixa aí de um trecho de uma cidade, né? Seria um mapinha, né? E está mostrando para mim um corpo, um carro que está saindo aqui do ponto A e ele vai chegar ao ponto B. Só que para sair do ponto A e chegar ao ponto B, esse camarada não pode simplesmente pegar e ir passando por cima dos prédios, entrando nos lotes, atravessando tudo aqui, subindo calçada para chegar aqui. Tem que pegar o carro dele e seguir a mão de tráfego direitinho, contornando as quadras para poder chegar aonde ele quer chegar, que é o seu destino, é o ponto B, tá? Essa linha que está aqui na cor azul, de onde ele parte até onde ele chega, é o que a gente chama de trajetória, tá? É a linha geométrica descrita pelo corpo, tá? E a medida assim em cima dessa trajetória é o que a gente chama de distância percorrida, tá? Então a medida aqui, vou escrever aqui em cima para você, eu gosto de colocar setinhas, porque depois também te ajuda no seu estudo aí. Vou colocar aqui para você saber que o que a gente tem aqui é a trajetória, tá? E a medida sobre essa trajetória você já conhece e a gente sempre chamou de distância percorrida. Simples assim, tá? E aí, o que que a gente chamaria de deslocamento? A gente vai chamar de deslocamento a distância em linha reta que separa o ponto de partida do ponto de chegada, tá? Então, como ele partiu do ponto A, a distância em linha reta que separa esses dois pontos é o que a gente vai chamar de deslocamento, tá? Isso aqui é o que a gente chama de deslocamento. Tá vendo a diferença? Isso aqui é o que a gente chama de deslocamento, e isso aqui é um escalar, não, isso aqui é um vetor. Eu desenhei até a setinha lá no final, tá vendo só? Então, o que a gente chama de deslocamento, tá? Ou vetor deslocamento, é o vetor que parte da origem do movimento e tem extremidade no ponto de chegada que está aqui, tá bom? Isso aí é o que a gente chama de vetor de deslocamento, mais na frente você vai entender mais, tá? Eu só preciso que você entenda que é diferente, né, distância percorrida de o tal do deslocamento, tá bom? A gente vai aprender mais na frente direitinho, mas antes a gente vai falar um pouquinho do que é o vetor posição, tá? Nós estamos acostumados com a cinemática escalar em falar de espaço, né? Então, imagine vocês que no movimento que a gente tem aqui ao longo dessa trajetória que está aqui, ó, essa trajetória que aqui está, você tem um corpo que ele inicialmente se encontra no ponto A. Esse aqui seria o que a gente chama de S0 dele, tá?
é medido sobre a trajetória, tá? É a localização dele na trajetória. E aí, depois de um intervalo de tempo, ele se encontra aqui nesse ponto P. Então, a gente sempre chamou isso aqui lá de S0, e isso aqui a gente chamou de espaço final, tá vendo? São pontos marcados sobre a trajetória, tá vendo só? Essa linha vermelha que está aí é o que a gente chama de trajetória. Agora, eu posso medir a posição desse carro, né, desse corpo que está se movimentando ao longo da trajetória, eu posso medir a partir de um sistema de referências. Então, isso aqui, ó, seria a origem do sistema de referências. Origem do sistema de referência. Origem do sistema de referência. Aí está em 3 dimensões, os eixos X, Y e Z. Na prática, a gente vai trabalhar só com 2, tá? O eixo X e o eixo Y. A gente vai trabalhar no plano XY, mas a gente poderia também expandir para o espaço tridimensional com o eixo Z também. Isso é mais complicado, a gente vai ficar só aqui em 2 dimensões, que é o que você precisa nesse momento, tá bom? E aí eu posso medir o vetor posição, a posição desse corpo com respeito à origem desse sistema de referências. Por exemplo, vou pegar aqui da origem do sistema de referência e desenhar um vetor para cá. Aí você vai ter o vetor posição inicial. E aqui já está representado, olha só, o vetor posição do corpo quando ele está no ponto P. Tá vendo? Então, eu vou representar aqui, ó, estou desenhando por cima. Isso aqui seria o R0, o vetor posição inicial. E esse daqui seria o vetor posição final. Tá vendo a diferença? O vetor posição, ele tem origem no sistema de referência e extremidade onde o corpo está ao longo da trajetória, tá vendo? Nos 2 casos que a gente tem aqui, tá? Então, acho que fica claro para você que o vetor posição é diferente do que a gente chama de espaço. O espaço é sobre a trajetória, é medido sobre a trajetória, tá? Então, eu vou até puxar a setinha para cá para escrever para você aqui, ó. Espaço sobre a trajetória. Pode parecer que a gente está trabalhando de maneira bem formal, mas a gente precisa fazer isso para que você alcance a compreensão e não se enrole com alguns exercícios lá na frente. Essa formalidade, com os poucos, você vai pegando, tá bom? Então, o que a gente tem ali, R, é vetor posição. Então, escreve, professor, que é para não me enrolar. R, vou escrever. Ó, R, E, R, 0. São vetores. Vetores. S, ó, estão mudando a cor. S0 e S são escalares. Medidos sobre a trajetória, tá ok? Vamos passar adiante agora e a gente vai falar sobre o vetor deslocamento, tá? Olha só, é o mesmo desenho que tem lá, só que mostrando para você o que é o vetor deslocamento aqui. Olha só, tá aqui o meu sistema de referência do mesmo jeito, meu sistema de referência. Aqui é a origem do sistema de referência. Coloca lá, professor, o pontinho. Vou colocar, só um minutinho, tenha paciência, tá? Olha só. Aqui, assim, é a origem do sistema de referência. Aqui seria, ó, o espaço. Aqui o espaço sobre a trajetória. E aí eu tenho os vetores, olha eles aí, ó. Você tem o vetor posição, quando o corpo está no ponto 1, e você tem o vetor posição de quando o corpo está no ponto 2. Tá vendo? Um é chamado de R1 e o outro é chamado de R2.
é possível demonstrar para você, eu não vou fazer isso, que é para não ficar muito complicado, o que a gente chama de vetor deslocamento, é esse vetor que tem origem na extremidade do vetor posição inicial e extremidade na extremidade do vetor posição final, tá vendo? É isso aqui que a gente chama de vetor deslocamento. E aí eu vou puxar a setinha assim. Assim tá feio, né? Vou fazer uma mais bonitinha. Assim ficou pior ainda, mas vai ficar assim. Olha só, isso aqui é o que a gente chama de vetor deslocamento. Deixa eu escrever embaixo. Deslocamento. Eu não sei se você consegue perceber, mas esse vetor deslocamento, na prática, ele é uma subtração vetorial, tá? Vou escrever mais acima aqui. Vetor vetor deslocamento, tá? Ele, na prática, é uma subtração vetorial, né? Como assim, professor? Olha lá. Se você for olhar direitinho, esse vetor deslocamento, ele é uma subtração vetorial do tipo que está aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que uma subtração vetorial. Então, para eu achar esse vetor deslocamento, eu pego esse vetor posição final menos o vetor posição inicial, tá? Menos o vetor posição inicial. E aí você tem, então, o valor do vetor deslocamento, tá? Ele tem, o vetor deslocamento, ele tem origem na extremidade do vetor posição inicial e extremidade na extremidade do vetor posição final. E o módulo dele é dado por isso daqui, tá? O tamanho do vetor R2 menos o tamanho do vetor R1, tá? Para você diferenciar da trajetória, ó, vetor deslocamento é o que está em verde e trajetória é o que está em vermelho aqui, ó. Isso aqui é o vetor deslocamento e isso daqui é o que a gente chama de distância percorrida, que a gente estava acostumado a chamar de ΔS, tá bom? Então, veja só, que o vetor deslocamento, ele sempre vai ser menor ou igual à distância percorrida. O vetor deslocamento nunca vai ser maior do que a distância percorrida, tá? Cuidado com isso. Ele sempre vai ser menor ou igual à distância percorrida. Quando que o vetor deslocamento ele vai ter o mesmo tamanho da distância percorrida? Quando a distância for percorrida em linha reta. Se o movimento for retilíneo e ele não voltar, ele for sempre no mesmo sentido, aí a gente vai dizer, então, que o módulo do vetor deslocamento é a mesma coisa da distância percorrida, tá bom? Perfeito. Segue adiante. Vetor velocidade média. Bom, aqui a gente vai fazer a mesma operação matemática que a gente fazia com os escalares, só que aqui levando em consideração vetores, tá? O vetor velocidade vetorial média, ó, eu coloquei, gente, olha que coisa terrível aqui, olha só, velocidade vetorial média, tá? Então, eu não preciso repetir aqui que eu tenho, olha só, risca, professor. Pronto. Mas risca mais forte, que é para não ficar feio. Olha. Pronto. Não precisa. Vetor velocidade vetorial média, né? Então, a velocidade vetorial média tem origem no vetor posição inicial, que é aqui, tá vendo? Ó? Vetor posição inicial, origem do sistema, vetor posição inicial, e o vetor velocidade média está daqui para a extremidade do vetor posição final. Tem origem no vetor posição inicial, aponta na direção e sentido do vetor deslocamento e é dado por. Então, se eu tivesse que fazer o desenho do vetor velocidade média, nesse caso aqui, eu teria que fazer um vetor assim, tá? Para representar o que a gente chama de
vetor velocidade média, tá ok? E como é que a gente calcula? Do jeito que você fazia lá, era ΔS sobre ΔT, só que a subtração era escalar. Aqui a subtração é vetorial, e aí tem que ter cuidado com isso, porque é diferente de escalares. Para fazer essa subtração aqui, você tem que utilizar a lei dos cossenos, tá bom? Então, como é que você faz isso aqui? Ó? Isso aqui é uma subtração vetorial, tá? A subtração vetorial vai ter que levar em consideração esse ângulo que nós temos aqui, ó, ângulo θ, tá? E aí, o módulo disso daí, ó, o módulo ΔR, eu quero que você perceba que eu não estou colocando o vetor em cima, porque é o módulo apenas, tá? Então, você vai ficar com R1 ao quadrado mais o módulo de R2 ao quadrado menos 2 vezes R1 vezes R2 vezes o cosseno de θ. Então, é assim que você vai obter o módulo dessa subtração vetorial. Isso aqui é chamada de lei dos cossenos. Tá? Então, é assim que você vai obter essa subtração vetorial aqui. Eu vou até puxar a setinha aqui para você linkar depois, tá? Lei dos cossenos. Nossa, professor, é muito complicado usar essa fórmula desse tamanho. Mas há situações em que não precisa, né? Há situações que não precisa. Normalmente, as questões que caem em concursos, em vestibulares por aí afora, não que não possa cair desse jeito, mas normalmente elas caem fazendo um ângulo de 90 graus. Aí o cosseno de 90 é zero e você fica com o teorema de Pitágoras. Na maioria das vezes, o ângulo é de 90 graus, tá? E aí você reduz essa expressão aqui apenas para essa primeira parte. Se você se recordar, eu mostrei esses casos especiais lá na aula de operações envolvendo vetores, tá bom? Então, olha só o que eu falei lá atrás, no slide anterior. Quando a trajetória é retilínea, a distância percorrida e o módulo do vetor posição são iguais. Então, o módulo do vetor, o módulo da velocidade escalar média e o módulo da velocidade vetorial média são iguais. Quando a trajetória é curva, a distância percorrida vai ser sempre maior que o vetor de deslocamento. Então, a velocidade escalar média, ela também vai ser maior do que o módulo do vetor velocidade média. Tá joia? Simples assim. Vamos passar adiante, então. O vetor velocidade instantânea, basta você saber que a velocidade instantânea é a velocidade que é medida em um instante de tempo. A velocidade que é medida em um intervalo de tempo, que é essa daqui, ó, perceba aqui, ó, medida em um intervalo de tempo. A instantânea é quando esse ΔT se aproxima de zero, porque eu quero medir em um instante de tempo, tá? Então, aí o vetor velocidade instantânea é medida em um instante de tempo. Como eu não posso colocar zero no denominador dessa fração, então eu digo que a gente faz uma aproximação por limite. Eu faço ΔT tão próximo de zero, tanto quanto eu queira. E aí, quando o ΔT se aproximar de zero, a velocidade média se aproxima da velocidade escalar instantânea, tá bom? Então, ela é medida sempre em um instante de tempo t. Então, imagine vocês que nesse desenho que está aqui, eu estou medindo a velocidade do corpo instante em que ele está no ponto P, tá? Essa aqui é a velocidade instantânea, e o vetor velocidade instantânea, ele é sempre tangente à trajetória em cada ponto. Então, olha só, isso aqui é o vetor velocidade instantânea, ele é sempre tangente à trajetória em cada ponto, tá vendo só? E o módulo é dado por essa operaçãozinha que está aqui, você não precisa fazer, tá bom? Vamos seguir adiante.
Vetor aceleração média. O vetor aceleração média tem a mesma direção e sentido do vetor variação da velocidade no intervalo de tempo considerado, e é dado por. Vamos lá. Olha só, a aceleração vetorial média, está vendo que a forma como você calcula, né, que é ΔV sobre ΔT, a diferença é na forma como você faz a subtração, tá vendo? Essa subtração aqui, pessoal, é uma subtração vetorial, que eu já falei para vocês no slide anterior, que você tem que levar em consideração o ângulo lá entre os vetores. Vou mostrar para você ali embaixo, tá? E repare que nesse caso aqui, como ela é a média, ela está sendo medida também em um intervalo de tempo. Tá vendo? Aí o módulo vai ser dado por essa expressão aqui, o módulo dessa variação de velocidade aqui desse ΔV, tá bom? Repare que ela também, olha só, ela é tangente à trajetória em cada ponto, tá bom? A aceleração também. Bom, perdão, a velocidade que é tangente à trajetória em cada ponto, a aceleração média é feita por meio dessa subtração vetorial que está aqui, ó, levando em consideração o ângulo formado por esses vetores aqui, que é o ângulo θ. E aí, esse ΔV, o módulo desse ΔV, vai ser ΔV ao quadrado, que é V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, menos 2 vezes V1 vezes V2, vezes o cosseno de θ. Isso daqui é o que a gente costuma chamar de lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Tranquilo? Muito bem. Vamos seguir adiante e vamos falar um pouquinho sobre aceleração instantânea. A aceleração instantânea, ela vai ser também a aceleração que é medida em um instante de tempo t. E eu quero saber qual é a aceleração que um corpo tem quando ele está nesse ponto P ao longo dessa trajetória aí. E aí a aceleração que ele tem é essa daqui, tá vendo? A aceleração que ele tem é essa daqui. Isso aqui é aceleração vetorial. Aceleração. Repare que ela é medida apenas nesse instante, só que ela pode ter dois componentes. Ela tem um componente aqui que é chamado de aceleração tangencial, e ela tem um componente radial que é chamado de aceleração centrípeta, tá? E aí, essa aceleração vetorial, ela é a soma desse componente tangencial com esse componente radial, que é a aceleração centrípeta, tá? Então, a aceleração instantânea ela é o limite de ΔV sobre ΔT, tá? Eu não posso, lembra que a gente calcula a média como? Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Como é que você calcula a média? Ó, ΔV sobre ΔT. Só que isso é medido em um intervalo de tempo. A instantânea tem que fazer ΔT zero. Mas eu não posso fazer ΔT zero. Então, eu aproximo ele de zero. Quando eu aproximo ΔT de zero, aí a aceleração média se aproxima da instantânea, tá? Isso é um método chamado de aproximação por limite, tá? Então, vetor aceleração, e de novo eu escrevi errado, vamos tirar. O vetor aceleração, aí eu vou tirar, então, a palavra vetorial, instantânea, no plano admite dois componentes, e é dado pelo limite para o qual tende a aceleração vetorial instantânea, e aqui também tá. É o limite para o qual tende a aceleração vetorial média quando o intervalo de tempo tende a zero. Joia? Bom, para eu obter o módulo dessa aceleração aqui, a gente utiliza o teorema de Pitágoras. Ó,
Lembra que eu falei para vocês? Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Aí a lei dos cossenos vira o teorema de Pitágoras, tá? Então aqui nada mais é do que uma aplicação do teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras que você já conhece. Tranquilo? Vamos seguir adiante. Bom, aí estão os componentes da aceleração vetorial, tá? O vetor aceleração tangencial é o componente da aceleração que altera o módulo da velocidade do corpo. Então, olha só, imagine que você tem um corpo aqui nesse ponto, e esse corpo tem uma dada velocidade. Se ele tem uma aceleração tangente à trajetória no mesmo sentido da velocidade, aí essa aceleração aqui está aumentando o módulo da velocidade, tá vendo? Aumentando o módulo da velocidade. Então, aqui, a aceleração tangencial aumenta, porque está no mesmo sentido da velocidade, tá? Aumenta o módulo de V. Já nesse outro aqui, ó, a aceleração tangencial tem sentido oposto da velocidade. Então, nesse caso, vai diminuir o módulo de V. Tá? Nesse caso aqui, diminui o módulo de V. Tá ok? Então, aqui em cima, eu até já coloquei para você, aumenta o módulo da velocidade tangencial e diminui o módulo da velocidade tangencial aqui em cima, tá? Lembrando direitinho, ó, que tanto a aceleração tangencial quanto a velocidade tangencial, elas são tangentes à trajetória em cada ponto, tá? Olha só, está tangenciando. E aqui está sendo colocado uma reta normal, né? Fazendo 90 graus com a tangente aqui em cada ponto. Aqui é uma trajetória curva, né? Se isso aqui for um arco de circunferência, essa normal aqui vai passar pelo centro da circunferência, tá ok? Vamos seguir adiante. Estamos chegando já no finalzinho. O componente radial do vetor aceleração é o que faz o corpo executar a curva. O componente tangencial é o que faz aumentar ou diminuir o módulo da velocidade. E o componente tangencial é o que faz, perdão, e o componente radial é o que faz mudar a trajetória do corpo. Então, se ele está indo em linha reta e precisa fazer a curva, tem que ter um componente na direção do centro dessa curva para fazer ele executar a curva, tá? Então, o vetor aceleração centrípeta, olha lá, é o componente da aceleração vetorial responsável por variar a direção do vetor velocidade instantânea do automóvel, tá? O módulo da aceleração centrípeta é o módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva que o corpo está fazendo, tá ok? É simples assim, tá? Só basta você lembrar que a gente tem dois componentes, olha aí. A aceleração, que é essa daqui, ela admite dois componentes, um componente tangencial e um componente centrípeta, tá? E que para você obter o módulo dessa aceleração aqui, você precisa, então, fazer o teorema de Pitágoras aqui para poder achar, tá? Agora, professor, eu preciso sempre ter as duas acelerações? Nem sempre, tá? Na verdade, você não precisa ter nenhuma. Se você não tiver nem aceleração tangencial e nem aceleração centrípeta, o seu movimento é retilíneo uniforme. Trajetória em linha reta, tá? E velocidade constante, tá vendo? Vetorialmente constante, não muda. Porque o que pode mudar o módulo da velocidade é o quê? É a aceleração tangencial. Se ela é igual a zero, o módulo da velocidade permanece o mesmo. O que pode mudar a direção? Exatamente isso, aceleração centrípeta. Se ela é igual a zero, não muda, tá? Então, movimento retilíneo uniforme, velocidade, aí eu vou botar aqui, ó. Isso aqui significa que, tá grosso, ó, ponto lápis, ó. Isso aqui significa que o vetor velocidade é constante.
que o vetor velocidade é constante, movimento retilíneo e uniforme. Agora, na segunda situação, você tem um movimento que é retilíneo, mas ele é uniformemente variado. Bom, se ele é retilíneo, a aceleração centrípeta é igual a zero. O que permite ele a fazer curva é a aceleração centrípeta. Se ela é igual a zero, ele permanece em trajetória retilínea. Agora, se o módulo da velocidade varia e varia uniformemente, tá? Vamos considerar que essa aceleração tangencial é constante. Se a aceleração tangencial é igual a constante e diferente de zero. Aí você tem, então, um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então, a aceleração tangencial é diferente de zero, tá bom? Ele considera ainda que aí já não temos mais um vetor velocidade constante, tá? Aqui o vetor velocidade é constante porque ele não altera nem módulo nem direção. Aqui ele não é, porque ele não altera a direção, mas altera o módulo. Então, não é vetor constante, tá bom? E agora a gente tem o movimento circular uniforme, vulgarmente conhecido entre os mortais como MCU. Então, nesse MCU, nós vamos ter aí movimento circular uniforme. Bom, ele é uniforme porque a velocidade é constante, velocidade tangencial constante. Mas mesmo a velocidade sendo constante, ele é um movimento acelerado. Por quê? Porque ele tem uma aceleração centrípeta diferente de zero. Então, cuidado, tá? Tanto esse movimento aqui quanto o outro, eles são considerados movimentos acelerados. Ó, esse daqui, ó, movimento circular uniforme, esse aqui é uniformemente variado, apesar de ser uniforme, ele também é um movimento acelerado, por causa da aceleração centrípeta. Eu vou colocar aqui, tá? Para você não esquecer. Movimento acelerado, tá? Porque tem aceleração centrípeta, tá? O módulo da velocidade constante. Agora, no outro, m, c, u, v. Aqui, tanto a aceleração centrípeta quanto a aceleração tangencial são diferentes de zero. Então, você está tendo mudança no valor da velocidade e mudança na direção do vetor velocidade, tá? Então, é assim que a gente classifica os movimentos. Tudo bem? Tranquilo? Vamos fazer alguns exercíciozinhos para a gente aplicar esses conceitos que a gente tem aqui? Vamos lá, então. Olha só, vou pegar uma questão aqui bem tranquila para a gente resolver logo no comecinho, olha só. É o que vai mostrar para a gente o que, que é o deslocamento. Num bairro onde todos os quarteirões são quadrados e as ruas paralelas distam entre si, num bairro onde todos os quarteirões são quadrados e as ruas paralelas distam 100 metros uma da outra, um transeunte faz um percurso que vai de P até Q pela trajetória representada no esquema. O deslocamento vetorial deste transeunte tem módulo igual a quanto? Vamos lá. Tem um pequeno errozinho aí, mas a gente vai fazer mesmo assim. Olha só o que ele está pedindo para a gente. O deslocamento vetorial desse transeunte. É aqui que as coisas vão ficar mais claras para vocês, tá? Eu sei que a teoria assusta um pouco por causa da formalidade, mas quando a gente começa a aplicar, as coisas vão ficar mais claras para vocês, e eu escolhi exercícios um pouco tranquilos para a gente poder aplicar isso, tá bom? Então, veja só, o transeunte, ele está saindo aqui, ó, o transeunte está saindo do ponto P, vamos marcar esse ponto aqui, ó. Vou marcar ele aqui na cor vermelha, vou marcar ele na cor verde, ou vou marcar ele na cor azul? Não sei, vou marcar ele na cor verde. Olha, o transeunte está saindo do ponto P e vai para o ponto Q. Vamos imaginar que a gente queira medir a posição dele a partir desse ponto aqui. Vamos dizer que aqui seja o meu origem do sistema de referência.
ok? Eu tenho aí a origem do meu sistema de referência. E a partir daí eu vou medir o vetor posição. Vamos fazer bonitinho, como manda a lei, olha só. No instante de tempo t inicial, ele está aqui, nesse ponto, marcado pelo vetor posição inicial, que eu vou chamar de RP. Está vendo só? E aí, depois, ele se movimenta ao longo dessa trajetória aqui, ó. Ele vai se movimentando ao longo dessa trajetória. Professor, ele está descendo a escada? Não. Isso aqui é um mapa de uma cidade, do trecho de uma cidade. Isso aqui são quadras que ele está contornando para poder chegar até o ponto que ele quer, que é o ponto Q. Vamos marcar o vetor posição final dele. Ó, tem origem, na origem do sistema de referência, e extremidade no ponto onde ele chega, ó, de acordo com a teoria que eu ensinei para você. Isso aqui, então, vai ser o RQ. Tá vendo? Vetor posição P e vetor posição Q. Eu queria que você observasse uma coisa. Eu queria que você observasse uma coisa. A diferença entre distância percorrida e vetor deslocamento. Você já sabe que isso aqui, ó, é uma distância percorrida. Cada lado tem 100 metros, tá vendo? Ó? Aqui ele percorre 100 metros, 200, 300, 400, 500, 600. Tá vendo só? E até chegar aqui tem 700. Olha aqui o que está dizendo na letra A, tá vendo? Ó? Isso aqui, pessoal, tem que ter muito cuidado, porque ó, o examinador, isso aqui caiu no vestibular. O examinador sabe onde, uma banca séria, né? Uma banca séria que elabora questões boas, né? Ele sabe exatamente onde o candidato, onde o aluno costuma errar. Então, veja que logo na letra A aqui, ó, eu tenho um valor que pode confundir você. Isso aqui não é o deslocamento vetorial. Olha lá o que ele está pedindo para você, ó. Ele está pedindo o deslocamento vetorial. Tá? Vou até botar aqui, ó. Você tem que identificar direitinho. Isso aqui é diferente de distância percorrida. Eu vou escrever, ó, diferente de distância percorrida. Tem diferença da distância percorrida. O que tem na letra A ali, essa resposta que tem aqui, é a distância percorrida do transeunte, né? Então, essa não é a resposta que ele pede, tá vendo? Ó, isso aqui não é a resposta que ele pede. Ele pede o módulo do vetor deslocamento, tá? A gente sabe que o módulo do vetor deslocamento vai ser menor do que a distância percorrida sempre. E só vai ser igual, sempre assim, né? Vai ser igual somente no caso em que a trajetória for retilínea, mas não é o caso, tá? Então, pode ser qualquer um desses valores aqui. E aí, como é que eu vou calcular? Lembra que eu falei para vocês o que é o vetor deslocamento? Olha só. O vetor deslocamento ele tem origem na extremidade do vetor posição inicial e tem extremidade na extremidade do vetor posição final. Então, isso daqui é o que a gente chama de delta R. O que é o delta R? É o vetor deslocamento. Olha, eu falei para vocês que é muito comum. Quando a gente vai falar desse assunto, dando a teoria, o aluno ele fica muito confuso, mas na hora que a gente vai resolver os exercícios, se a gente escolher exercícios bons, fáceis no início, dá para você entender a diferença entre uma coisa e outra. O que, que eu preciso aqui nesse exercício? É que você veja a diferença que existe entre o que a gente chama de distância percorrida e módulo do vetor deslocamento. Eu preciso que você veja isso, tá? E que você entenda como operacionalizar isso daí. Então, entenda que é uma subtração vetorial, tá? E aí, olha só como é que a gente vai calcular essa subtração vetorial. Eu disse para vocês que a subtração vetorial é isso aqui, ó. Delta R é igual a RP, perdão, RQ, que é o final, né? RQ
menos o RP. Mas isso aqui é uma subtração vetorial. Agora, olha para aquela figurinha lá. Você tem que fazer por meio do Teorema de Pitágoras. Olha o triângulo retângulo que tem aqui. Isso aqui é uma subtração vetorial. Então, o que você vai fazer aqui, meus amiguinhos? Você vai fazer aqui por meio do Teorema de Pitágoras. Isso aqui é uma hipotenusa, olha só. Isso aqui é uma hipotenusa, isso aqui é um cateto adjacente e isso aqui é um cateto adjacente. Então, como que a gente calcula isso aí? O módulo disso aí vai ser o quê? Vai ser delta R ao quadrado é igual a RT ao quadrado mais RQ ao quadrado. Repare que eu não estou colocando o vetorzinho em cima aqui justamente porque eu estou tratando apenas os módulos, tá? Eu evito de colocar, embora seja o correto fazer, aquelas barrazinhas do lado, mas eu acho que fica tão carregada a notação que eu prefiro fazer assim, tá bom? Bom, mas como que eu vou saber se eu não tenho tamanho? Tem, olha só. Você concorda comigo que cada lado desse quadrado aqui, ó, tô olhando de lado aqui porque eu tô olhando para outra tela, tá? Ó, esse lado aqui tem 100. Então aqui tem 100, 200, 300, tá vendo? Cada lado desse aqui tem 100, 200, 300. Esse aqui tem 100, 200, 300, 400. E aí você já sabe, é o triângulo 3, 4, 5, né? Então, quando você faz essa continha aí, ó, delta R ao quadrado é igual a 100, 100 não, professor, 300. 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Então, delta R vai ser igual a 500. 500 metros. E isso aqui é o módulo do vetor de deslocamento, é a resposta da questão, tá vendo? Resposta. Então, isso aqui é a letra B. Tá vendo só que legal? Então, assim, eu acredito que na hora da teoria as coisas podem parecer confusas para você, mas quando a gente parte para resolver as questões, elas vão ficando um pouquinho mais tranquilas assim, tá bom? Olha aí que legal. Não é tão difícil aqui. Nessa questão, a gente acabou vendo o quê? A diferença que existe entre a distância percorrida e o vetor de deslocamento e como calcular, por meio do teorema de Pitágoras, nesse caso aí, o módulo do vetor de deslocamento. Tudo bem? Vamos fazer mais uma questãozinha? Vamos, professor. Vamos fazer uma questãozinha aqui de aceleração? Olha só, essa questão é fantástica, tá? Eu adoro essa questão. Olha só. Um carro percorre uma curva circular com velocidade escalar constante de 15 metros por segundo. Olha só o que o problema diz para mim. Olha só como é confuso, né? É não, na verdade pode parecer velocidade escalar constante. Repare só. De 15 metros por segundo, completando-a em 5 raiz de 2 segundos, conforme a figura abaixo. É correto afirmar que o módulo da aceleração vetorial, olha só, aqui está módulo, né? É módulo, tá? Professor, corrige, vai, corrige, ó. Aqui está módulo. Não é módulo, é módulo. Ok? Não é módulo, é módulo. O módulo da aceleração vetorial, e aí é que eu falo que, para o aluno desatento, que não aprendeu a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial, ele pode achar que tem alguma coisa errada. Se a velocidade é constante, como que ele pede o módulo da velocidade, da aceleração? Mas ele está pedindo da aceleração vetorial. E aí, olha só, existe a diferença que eu falei para vocês, ó. Aceleração escalar média é diferente de aceleração vetorial média. E a diferença está na forma como a gente faz a operação de subtração das velocidades. No primeiro caso, nós fazemos a subtração escalar, e aí a gente obtém a aceleração escalar média. No segundo caso, a gente faz por meio da subtração de dois vetores.
o vetor velocidade final menos a velocidade, vetor velocidade inicial. E isso faz toda a diferença, tá joia? Mas eu vou mostrar para você como que o examinador sabe que o candidato é capaz de errar isso aqui com muita facilidade, se ele não fizer essa distinção que está aqui, tá vendo? E aí o que que acontece? Olha, eu vou fazer a conta errada aqui embaixo para você ver. Você vai pensar assim, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Aí você vem para cá e faz assim, olha só. Aceleração média é igual ΔV sobre ΔT. Você faz isso. ΔV sobre ΔT, certo? Então, a aceleração média é igual a V2 menos V1 sobre ΔT. E aí você vê lá ele dizer que a velocidade é constante, então ela é 15 o tempo todo. Aí você vem aqui e faz assim, ó. A aceleração média é igual a 15 menos 15 sobre o ΔT é 5 raiz de 2? É 5 raiz de 2. Aí você vem e coloca aqui, ó, 5 raiz de 2, tá vendo? Aí fala, é zero. É zero, é zero, zero. Tá vendo? Aí você fala assim, ó, a aceleração escalar média é zero. E olha o que tem lá na letra A. Olha o que temos aqui na letra A. Que coisa terrível para pegar o candidato que está tenso na hora da prova e esqueceu a distinção que tem entre a aceleração escalar média e a aceleração escalar instantânea, tá vendo? O aluno vai cair nisso daí. Na verdade, o que você achou aqui é a aceleração escalar média. Tá vendo? Mas não é o que ele está pedindo. O que ele está pedindo é a aceleração vetorial média, né? Então, vamos fazer a aceleração vetorial média. Como é que faz a aceleração vetorial média? Ora, a aceleração vetorial média é igual a ΔV vetor e ΔT lá embaixo, só que ΔT não é vetor, né? Escalar todo mundo já sabe. Bom, mas o que que é o ΔV? Ora, a aceleração vetorial média é igual V2 menos V1 sobre ΔT. Tá vendo? Só que isso aqui é vetor. É uma subtração vetorial. E como que a gente faz uma subtração vetorial? A subtração vetorial, na verdade, ela é uma soma. É uma soma com o vetor oposto. Mostra para mim, professor. Vou mostrar, tá? Então, vai ser assim, ó, V2 mais o vetor menos V1. Ó, passa aqui, e você vem e divide pelo ΔT. Nossa, professor, tá torto. Detesto coisas tortas. Ajeita aí, professor, para mim, que eu já tô tonto. Tá, peraí. Apaga o outro, professor. Vem pra cá. Sou chato. Vamos lá. Aí, tá melhorzinho, né? Ah, tá melhorzinho. Como é que nós vamos fazer essa subtração vetorial aqui, ó? Eu vou mostrar para você como é que nós vamos fazer, mas no desenho, tá bom? No desenho. Olha só, os vetores têm o mesmo tamanho, né? Então, vamos lá. Eu vou desenhar o vetor velocidade V2 aqui assim, tá? Eu vou desenhar ele maiorzinho um pouquinho para ficar mais fácil de você entender o que que significa essa subtração vetorial. O que que é isso aqui? Isso aqui é o vetor V2. O que que é o vetor menos V1? O vetor menos V1 é o vetor oposto ao vetor V1. Se o vetor V1 está para frente, o menos V1 está para trás. Então vai estar assim, ó. E aí eu vou tentar fazer ver se eu consigo fazer aqui. Isso, olha só. Tá vendo? Isso aqui é o vetor menos V1.
E aí, o que que o problema manda a gente fazer? O problema manda, olha só, o que que eu tenho que fazer aqui embaixo? O V2 mais o menos V1. Então, eu tenho que somar o V2 com o menos V1. Só que essa soma é uma soma vetorial. E aí eu vou fazer ela bonitinha para vocês aqui, tá? Deixa eu só fazer o desenho aqui, olha aí. Deixa eu fazer o desenho do outro aqui também. Isso, por quê? Porque eu vou pegar isso daqui e vou colocar lá. Coloca lá, professor. Vou colocar aqui, ó, para você. Tá vendo? Ó, ó. Isso, olha aí que legal. Tá vendo? E aí, quem é o vetor? É muito legal isso, né? É, olha só, quem é o vetor que a gente quer calcular, que é o ΔV? O ΔV vetor é esse vetor aqui, ó, que representa a soma dos dois. Lembra que eu falei que ia cair no Teorema de Pitágoras? Olha que linda é essa questão, tá vendo? Esse vetor aqui, que é o vetor ΔV. Tá vendo só? E qual é o módulo desse ΔV? O módulo de ΔV é dado pelo Teorema de Pitágoras, né? Deixa eu puxar aqui para baixo essas continhas, que aí eu vou fazer aqui embaixo, tá? Ó, vou puxar para cá, porque eu vou fazer bem aqui em cima. Quem é o módulo de ΔV? Ó, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Ou, se você observar, você vai ver que isso aqui é um quadrado, né? Tá vendo só? Isso aqui é um quadrado. E um quadrado, a diagonal, que é o ΔV, é igual a lado vezes raiz de 2. Então, a gente pode fazer assim também, tá? Então, quem é o ΔV? Ó, o ΔV, na verdade, você tem lá, que é diagonal de um quadrado é igual a lado vezes raiz de 2. Então, a diagonal, que é o ΔV, é igual a V1, pode ser o V1 ou V2, porque tem o mesmo valor, vezes raiz de 2. Então, o ΔV, ó, estou fazendo um módulo, é igual a 15 vezes raiz de 2. Tá vendo só? Então, isso aqui é o módulo da variação da velocidade. Vou escrever aqui embaixo, tá? Módulo da variação da da velocidade. A gente precisava calcular isso daí para poder, então, vir aqui para baixo, né? E terminar essas continhas aqui, tá? Eu vou separar isso daqui, porque foi por aqui que eu mostrei para você o que, que é uma variação de velocidade, tá? Eu vou já fazer isso aí. E aí, o que, que acontece? Ó, o módulo disso aqui, que é a aceleração média, é igual ao módulo de ΔV sobre ΔT. Então, a aceleração vetorial média, ela vai ser o módulo de ΔV, é 15 raiz de 2. E dividido pelo ΔT, que é 5 raiz de 2. Ó, corta, corta, 15 dividido por 5 dá 3. Então, a aceleração, o módulo da aceleração vetorial média é de 3 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é o que o problema estava pedindo, ó. Módulo da velocidade vetorial média. Módulo da velocidade vetorial média. É isso daqui, tá? Tranquilo? Olha só, não é difícil de fazer, se você compreender direitinho as coisas, tá? Repare uma coisa que eu vou repetir o que eu falei anteriormente. Quando a gente estuda a teoria, parece que a teoria é muito complicada. Quando a gente parte para resolver as questões, aí a gente percebe que não é tanto assim, tá? Então, tem muita gente que gosta de ficar preso à teoria, 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 achando que a teoria vai facilitar a compreensão.
E, às vezes, no caso da matemática e da física e da química também, a formalidade com que a teoria é ministrada faz, às vezes, com que a pessoa que já tem dificuldade com física já não consiga aprender muito bem, tá? E aí ela vai aprender mesmo quando a gente vai para a prática fazer as questões do jeito que eu estou fazendo com vocês aqui, tá? Então, não se assustem com a teoria, tá? Eu vou maximizar aqui mais uma vez, que é para poder eu marcar aqui a resposta correta. A resposta correta é a letra C, de Covid-19, tá bom? Então, o que está em vermelho era a operação errada. E aqui, ó, eu fiz para mostrar para vocês o que é uma subtração vetorial, mas eu vou acabar apagando isso aqui para fazer aqui do lado para vocês, ó, apenas isso. A subtração vetorial, ΔV é igual a V2 menos V1. E aí, eu disse para você que isso aqui é o quê? Isso é a mesma coisa que uma soma, somar com o simétrico de V1. Tá vendo só? Na prática, como essa soma aqui, ela é uma soma vetorial, a gente utilizou o teorema de Pitágoras, tá? Por quê? Porque é uma soma vetorial. Então, ficou ΔV ao quadrado igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. E foi a continha que a gente fez para poder chegar, então, ao valor de exatamente 15 raiz de 2 sobre 5 raiz de 2 igual a 3, tá? E aqui eu só não fiz o teorema de Pitágoras porque eu achei aqui também uma maneira diferente de fazer, tá? Lembrando que eu olhei e vi que isso aqui é um quadrado. Aí eu fiz pela diagonal do quadrado, tá? Quadrado. Ou seja, ΔV é a diagonal do quadrado, tá bom? E aqui eu saio também pelo teorema de Pitágoras, vai sair o mesmo resultado, tá, pessoal? Por favor, vai dar a mesma coisa, tá bom? Porque você vai pegar 15 raiz de 2, vai levar ao quadrado, e depois parará, parará, 15 raiz de 2, enfim, sai do mesmo jeito, tá bom? Tranquilo nessa questão? Vamos fazer mais uma? Deixa eu ver se dá para a gente fazer mais uma aqui. Uma questão interessante para fazer seria essa daqui também, ó. Tá vendo? Olha só. Caiu no vestibular da Unicamp. A figura abaixo representa o mapa da cidade de Victoria, o qual indica o sentido das mãos do tráfego devido ao congestionamento, os veículos trafegam com a velocidade média de 18 quilômetros por hora. Tráfego congestionado. Cada quadra dessa cidade mede 200 metros por 200 metros, tá? Do centro de uma quadra, de uma rua, ao centro da outra rua. Uma ambulância, olha aí, localizada em A, precisa pegar um doente localizado bem no meio da quadra B, sem andar na contramão. Qual é o menor intervalo de tempo gasto em minutos no percurso de A até B? Então, ó, a ambulância está aqui, ela não pode ir no sentido da contramão, então ela não pode ir por aqui, ela pode ir por aqui, tá vendo? Mas ela não pode fazer isso daqui. Então, o único caminho que eu vejo aqui, que é o mais rápido para ela, é fazer isso, ó, tchururu, 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 pegou o doente aqui, tá? O acidentado, né? Vamos fazer o vetor deslocamento aí? Vamos fazer o vetor deslocamento, tá? Mas, primeiro eu vou fazer a distância percorrida, tá? Ó, a distância percorrida dele foi assim, depois ele veio para cá, ó, até aqui, isso. Depois ele veio para cá, isso. E depois ele fez isso, tá vendo? E aí ele chegou. Ele saiu desse ponto aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto, ele já chamou aqui, ó, tá vendo? Ponto A, bem no meio da quadra.
e ele chegou aqui no ponto B, que é esse outro daí, tá vendo? E aí, para calcular o menor tempo, pessoal, o menor tempo, qual o menor tempo? Nossa, professor, está se enrolando com as canetinhas. O menor tempo gasto em minutos. O menor tempo é aquele que ele faz quando ele faz o menor trajeto, que é esse que a gente fez, né? Então, vamos calcular esse menor tempo. Então, a gente vai calcular pela velocidade escalar. Então, vamos lá. Velocidade, aponta a caneta, professor, aponta a caneta, ó. Velocidade média é igual a ΔS sobre o ΔT. Bom, o ΔT, então, ele vai ser o ΔS sobre a velocidade média. Bom, o ΔT ele quer em minutos. Olha só, a distância daqui até aqui tem 200, 400, 600, 800 e até a metade 900. Então, você tem 900 metros. 900 metros. E aí, a velocidade média está em quilômetros por hora. Mas aí eu tenho que dividir por 3,6 para trabalhar em metros por segundo. E aí, 18 dividido por 3,6 dá 5. E aí, quando você divide 900 por 5, 900 dividido por 5, você acha 180. Só que você acha 180 segundos, tá? E ele pede em minutos, tá? E aí, minutos você divide por 3, né? Você divide por 3? Não, você divide por 60, tá? Então, você vai achar que ΔT é igual a 180 minutos, mas 180 segundos, mas cada conjunto de 60 segundos é 1 minuto. Então, divide por 60, então você vai ficar com 180 dividido por 60 minutos. Então, a resposta vai ser ΔT igual a 3,0 minutos. Esse é o menor tempo. Menor tempo. É a resposta do item A. E aí depois ele pergunta qual é o módulo do vetor velocidade média. Ó, vetor velocidade média. Então, a gente tem que achar o vetor deslocamento. E para achar o vetor deslocamento, a gente volta aqui para a nossa figurinha, né? A gente vai voltar para a nossa figurinha aqui. Bom, na nossa figurinha, você vai traçar aqui o vetor deslocamento. Professor, traça o vetor deslocamento para mim? Espera aí, só um pouquinho, vou traçar. Ó, origem de onde ele parte, extremidade onde ele chega. Tá vendo só? O que é isso daí? Ó, vetor deslocamento ΔR, tá vendo? Aí você pode pensar no vetor posição, você pode pegar aqui, ó, aqui como sendo a origem do teu sistema de referência. Onde, professor? Aqui, ó. Você pode pegar aqui a origem do teu sistema de referência. E aí você vai obter uma coisa interessante, né? Você vai obter o quê? Você vai obter o vetor posição inicial e o vetor posição final. Qual é o vetor? Eu não vou desenhar para não ficar mais rebuscado ainda, tá? Mas o vetor posição inicial seria um vetor com origem aqui e extremidade aqui. E o vetor posição final seria esse daqui, tá vendo? Eu vou só fazer uma linhazinha tracejada para ficar mais claro para você, tá? Olha lá, deixa eu fazer uma linha tracejada para você. Faz aí, professor. Vamos ver se isso aqui dá. Olha aí, tá vendo? Ó, vou fazer a linha tracejada para você. Só para não ficar muito confuso, tá? Pronto. E aí, o que a gente tem? A gente vai medir, então, ó, que desse lado aqui, eu acho que você deve estar entendendo isso daqui, né? Mas você também tem a possibilidade depois de ver esse vídeo várias vezes, né? Essa distância aqui, ó, essa distância aqui e essa outra distância aqui que você precisa para calcular o tamanho do vetor posição.
Vendo? Então, essa distância aqui de baixo, ó, aqui você tem 200, 400. Aqui tem 400 metros, ó. 400 metros. E aqui você tem 300 metros. Tá vendo? Teorema de Pitágoras de novo. Só que aqui é o triângulo 345, 300, 400, o ΔR tem módulo, não precisa fazer conta, né? E aí você tem que o ΔR, ele tem módulo igual a 500 metros. Tá vendo? Ó? O vetor de deslocamento é menor do que a distância que ele percorreu, que foi 900. Tá vendo o que eu falei para você? Isso aqui sai, então, olha só, do Teorema de Pitágoras, tá? E agora a gente calcula, né, o que ele pede para a gente. O que ele está pedindo é justamente a velocidade vetorial média. É igual ao vetor deslocamento sobre ΔT. Então, olha só, o módulo disso vai ser o quê? Vai ser o ΔR, que é 500 metros, dividido pelo ΔT. O ΔT é de 3 minutos ou 180 segundos. Porque eu vou calcular em metros por segundo e para obter o resultado em quilômetros por hora, que é o que ele está pedindo, eu vou multiplicar por 3,6. Então, a velocidade média vai ser igual a, olha lá, 50, vou cancelar aqui, e aí eu vou pegar 50 dividido por 18, por 8, 50 dividido por 18, dividido vezes 3,6. Dá exatamente isso aí, ó. Eu consegui errar a conta com a calculadora, tá, gente? Então, vamos lá. 50 dividido por 18 vezes 3,6. 10. Deu 10 metros por segundo. E essa é a resposta da letra B. Módulo do vetor velocidade média. Tudo bem? Tá aí. Questãozinha tranquila para se responder também, tá? Eu acho que acabou ficando claro para você a respeito dessas situações que a gente apresentou aqui para vocês. E aquilo que eu falei. Na física, na matemática e na química é um pouco diferente do que acontece com as disciplinas da área de humanas, tá? Na área de humanas, quanto mais você lê a teoria e você for buscando aquela coisa toda, é mais fácil para vocês entenderem as coisas. A física, a matemática e a química, não que você não deva ler a teoria, mas a teoria, principalmente para aqueles que têm muita dificuldade, pelo fato de ser formal, de ter que se fazer o formalismo matemático, às vezes se torna mais confuso. Aí quando você vai para a prática, que você começa a resolver as questões, aí sim as coisas começam a ficar mais claras para vocês. Então, resolvi aqui, acho que 3 questões com vocês agora, para mostrar para vocês que isso não é tão difícil assim, tá? E aí a gente acabou praticamente resolvendo as questões de todos os tipos que eu queria resolver com vocês, tá bom? Então eu vou deixando para você o meu abraço, desejando um bom estudo e até a próxima, tá ok?